Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, e como vocês podem ver aqui, mais um vídeo, né, que parece off-topic, mas não é nada off-topic, né, que é falando sobre o artesanato, o reciclável e o RPG. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu organizei uma playlist aqui no canal, vai lá nas playlists, só de coisas referentes a artesanato. Lá tem os vídeos em que eu literalmente produzo coisas e mostro, ou então que eu faço gameplay de algum material que tem a ver com confecção, seja de imprimir, cortar, ou seja de pegar coisas do lixo e transformar em material de jogo. Então deu mais de 50 vídeos, ou seja, já se tornou a maior playlist do canal até agora. Eu estou organizando, vai ter algumas maiores, por exemplo, a playlist de gameplay vai ser bem maior que isso, mas no momento é a maior playlist. E eu queria falar um pouquinho porque eu sempre trabalhei com artesanato. Para quem não sabe, o meu primeiro trabalho oficial que me deu algum rendimento era fazer flautas de bambu. Que foi a primeira vez em que eu comecei a vender alguma coisa. Eu tinha meus 16, 17 anos. E eu tenho muita coisa, assim, muito histórico de trabalhar com essa questão de fazer artesanato e principalmente através de reaproveitamento de materiais. Eu lembro que o máximo que eu fiz foi em 2013, que eu dei uma oficina para todas as escolas de Mogi das Cruzes, todas não, mas foram mais de 60 escolas, como dar aula de música e realizar projetos de música só utilizando materiais recicláveis ou materiais que de alguma outra forma seriam descartáveis. E eu percebi que isso é muito presente no canal e que me parece que pelo menos o mundo do RPG, gente, vamos ser franco, tem um certo lado dele que ele é bem gourmet. Tem uma galera que ela só imagina mesmo, por exemplo, tem gente que não suporta por exemplo, miniatura de papel. Porque o cara tem a cultura da miniatura, aquela de resina e que você pinta, que é muito legal. Inclusive eu tenho aqui, como vocês sabem, e acho muito legal, e sempre que eu puder eu vou querer mais e tudo. Mas me parece que tem uma galera dentro desse lado gourmet que perdeu um pouquinho a noção desses significados, do que é você reciclar coisas, qual que é a proposta de uma certa parte do artesanato. Então eu tô aqui para falar um pouquinho da minha experiência dentro do RPG e fora dele também. O artesanato, se a gente fosse classificar de uma forma bem geral, eu colocaria como tudo aquilo que você produz com a sua própria mão. Vamos ver uma definição de artesanato aqui. Eu tô na frente do computador, que hoje, depois de meses, resolveu pegar a internet. Vamos ver uma classificação de artesanato que seja interessante. Qual é o conceito de artesanato? É a arte de criar objetos por meio da transformação da matéria-prima, usando as mãos como principal instrumento de trabalho. Então, o artesanato, ele engloba desde coisas muito baratas até coisas muito caras. Se eu compro cristal de verdade e faço um adereço com ele, é artesanato e eu vou vender por milhares de reais. Da mesma forma que se eu pego esses recortes aqui de papel, que de outra forma eu ia jogar fora, e eu confecciono alguma coisa, ou eu faço um barquinho e agora eu faço todo um gameplay baseado nisso, também é artesanato. Então o artesanato ele engloba tudo isso e ele tem dois conceitos principais, que é a transformação da matéria-prima, você pegar uma coisa e transformar em outra, e a questão do uso das mãos como principal instrumento de trabalho. Isso não diz nada sobre o custo dele, sobre o preço dele, sobre o valor dele. E essa classificação ela vai conter coisas que você vai encontrar ou que você vai ter que investir 10 centavos a coisas que você vai encontrar e que você vai ter que investir 10 mil reais até mais. Dentro do artesanato é muito forte,
principalmente em projetos dentro de escola, projeto dentro de ONGs, mas tem muita gente que acaba trabalhando com isso também profissionalmente. Eu venho de uma cidade de Águas da Prata que o artesanato é uma das coisas que mais movimentam o comércio. Lá na cidade tem o Bosque, que é um dos lugares mais bonitos que você pode encontrar aqui no Brasil, com certeza, e lá tem várias barraquinhas e as que não são de comida são de artesanato. E muitos desses artesanatos lá trabalham com essa questão de transformação da matéria-prima. E aí a gente chega numa parte do artesanato que tem uma proposta bem interessante, que é a parte que eu mais gosto, que é transformar coisas. Vocês viram, por exemplo, que eu montei, deixa eu pegar aqui, uma maquete em que eu peguei isopor de geladeira. Alguém aqui no condomínio comprou uma geladeira, jogou o isopor fora, eu peguei aquele isopor e montei uma maquete. Já mostrei tanto isopor, já mostrei, tem vídeos aqui da semana passada, mostrei a maquete com isso. Então teve essa transformação e principalmente essa questão de pegar materiais que de outra forma iriam ficar descartados ou iriam ser jogado fora. Recentemente, até deu uma certa polêmica, foram os meus dados. Eu não sei onde é que eu coloquei os outros, mas aqui eu fiz esses dados, em que eu peguei essa folha que eu comprei há uns 4 anos atrás com a minha esposa. Ela é um tipo de material que chama triplex. Hoje em dia custa aqui na cidade, dependendo da papelaria, você vai comprar essa folha aqui por R$ 2,50 a R$ 4,00. E a gente comprou porque a gente queria forrar umas fotos na época em que a gente tem várias fotos da época em que não era tão comum a foto digital e tudo, e a gente queria deixar ela mais resistente. Então a gente queria encadernar e plastificar para ela ter essa durabilidade. Logicamente a gente digitalizou, mas a gente queria fazer isso. Compramos várias dessas na época e sobrou isso. Isso daqui estava parado há mais de 4 anos aqui, e eu decidi aproveitar. E esse dado, acima de tudo, ele é feito basicamente disso. Aí ele ficou bem durinho assim, né? E ele, ó, caiu 8, vamos lá, caiu 4, caiu 1, caiu 3. Então ele ficou com uma jogabilidade bem legal. Por quê? Porque teve esse reaproveitamento do material, que é a proposta das coisas do meu canal. Por quê, Tarcísio? Por que você faz isso? A primeira explicação é porque eu gosto, eu acho legal, é uma coisa terapêutica, é uma forma de trabalhar as artes, é uma forma de desenvolver várias competências, desde recortar em linha reta, dobrar, fazer dobradura. Isso trabalha a questão manual, que é uma coisa importante para mim, porque eu tenho bandas, eu desenho, eu escrevo. Então quanto mais habilidade eu tiver com as mãos, mais eu vou conseguir produzir coisas que vão garantir o meu sustento de alguma forma. Essa é a primeira coisa. Gente, nem sempre a gente faz artesanato porque a gente está duro e não vai conseguir comprar aquilo. Nunca, nem sempre, na verdade, no meu caso, nunca não tem cão caça com gato. Eu queria tanto uma miniatura de resina, mas eu não tenho, que pena, vou fazer miniatura de papel. Não, eu faço miniatura de papel porque eu adoro miniatura de papel, eu gosto demais. Eu gosto muito da miniatura de resina, mas eu também gosto disso. Eu vou fazer uma coisa de isopor porque eu vi o cara lá do Dungeon Papercraft no coisa, e o cara fez uma miniatura perfeita, só que eu não tenho os $200 para investir no material dele. Não, eu adoro ver um negócio ali e de repente com uma faquinha e com um pouquinho de tinta virar aquilo que vocês viram no vídeo que eu apresentei. Tem muita coisa agregada, além da aparência, além da estética, o fato de você produzir. Quem nunca produziu algo com a própria mão, aquilo tem um valor e um senso de realização que muitas vezes uma coisa que nem é tão bonita, nem ficou tão legal, mas você olha e você fala, meu, que legal isso daqui. Porque tem muito valor agregado, valores que não são quantificáveis, nem do ponto de vista financeiro e nem do ponto de vista da comercialização. É por isso que muita gente vê alguns artesanatos e fala, meu, isso está muito caro. Não, tem todo esse trabalho. E tem essa questão, mas a questão do preço é outra parada. O que entrou muito em xeque
na semana passada foi a questão do custo. Porque assim, uma vez em que eu estou usando material reciclável ou material reciclado, materiais que de outra forma ficariam parados ou seriam jogadas no lixo, e principalmente materiais que eu comprei para outros fins e que eu usei para aqueles fins e que teve uma sobra e que essa sobra, ou ela iria para o lixo ou ela ficaria parada, ela não estava, né? Ou seja, um material que não foi comprado para aquele fim e que eu não estou tirando de nenhum outro lugar, eu não estou deixando de usar em outro lugar para usar aqui. Então, eu costumo dizer que nesses casos, e não só eu, a galera que trabalha com artesanato, costuma falar que muitas vezes esse tipo de material, a preparação do material, a matéria-prima, ela não tem custo. E assim, me desculpa assim, mas quem falar, mas tudo tem custo, gente, você tem que ler, né? Por exemplo, esse papel estava aqui jogado, eu comprei ele para forrar as fotos, nós forramos mais de 100 fotos, ele cumpriu a função dele, a gente comprou a mais porque a gente calculou errado o tanto que a gente ia precisar. Eu não comprei esse material para fazer o dado, não comprei. E quando eu decidi fazer um dado de papel, esse papel já estava lá. Em algum momento eu paguei por ele? Eu paguei, tá, tudo bem, mas vai ser tão assim? Então, quanto de papel que tem nesse dado? E quanto que é esse preço desse papel em relação a tudo aquilo que eu comprei há 4 anos atrás? Se é para calcular, vamos fazer isso então. Então é super normal no mundo do artesanato a gente falar que quando a gente trabalha com material que a gente sai caçando na rua e tudo, esse material pra gente vai ter um custo zero. Você quer colocar tudo na ponta do lápis? Coloque, mas é uma babaquice que você vai estar brigando por causa de centavos. Se você é babaca a ponto de querer que isso fique claro, você não sabe nada de artesanato e, cara, deve ser um porre conviver com uma pessoa assim, deve ser um porre, né? Deve ser muito chato. Essa questão do aproveitamento, a menos que você more em uma casa que só tenha paredes e que você fale de eco, porque não tem mais nada ali, muito provavelmente você vai ter coisas na sua casa que você comprou para determinados fins, você fez para aqueles determinados fins e acabou tendo uma sobra. E de maneira geral, muita gente joga fora essas sobras. Então a quantidade de material que é descartado todo dia, que poderia ser utilizado para outras coisas no Brasil, é absurda. A gente tem um desperdício de material absurdo. Tem pessoas que não vão ter nada na casa? Infelizmente tem pessoas que nem casa tem aqui no nosso país. Mas, logicamente, quando eu falo dessa questão de aproveitar coisas que você tem na sua casa de custo zero, eu estou falando, né, assim, depois que as condições básicas de moradia e sobrevivência, elas estão asseguradas, tá bom? Não vou entrar na questão social aqui, que aí já seria uma outra parada. E tem muita coisa assim que o pessoal fala do artesanato que é assim, você vai usar coisas que já estão de posse de você, que você comprou para outros fins, mas que aquilo continua. Quando eu vou cortar, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou cortar aqui um papel. Vamos supor que eu vou transformar isso daqui num tile quadradinho, né? Eu estou usando uma tesoura, né? Olha só. Ai, você tem que calcular o custo da tesoura. Concordo. Eu comprei essa tesoura, vamos supor que eu cortei essa tesoura para fazer esse quadradinho aqui. Eu vou fazer um segundo quadradinho. Eu não precisei comprar uma tesoura nova. Se você compra uma tesoura nova toda vez que você vai cortar um quadradinho, você é um burguês safado. Burguês safado. Daqui 1000 quadradinhos que eu cortar, eu vou cortar mais um quadradinho, esse é o milésimo. Eu vou estar utilizando aquela tesoura ainda. E essa tesoura, sei lá, né? Eu não sei quanto tempo tem essa tesoura aqui, mas tem anos. E eu comprei por outro motivo. Então, quando a gente fala que um negócio tem custo zero, a gente não está falando que a tesoura vai brotar na sua mão. Ah, uma tesoura, né? A gente não vai falar que o papel vai brotar na sua mão, né? A gente está falando que
a gente já tem aquilo de investimentos anteriores que já rendeu, que já se pagaram, porque, por exemplo, o que eu já fiz com essa tesoura de arte que eu vendi tudo, já pagou a tesoura. Eu tenho certeza absoluta. Então, quando eu tô cortando esse papelzinho aqui, eu não tô mais, sabe, tendo o ônus da tesoura, porque ela já paga. Eu já vendi jogos, eu já vendi caixas, eu já vendi quadros que eu cortei, o isopor que eu embalei. Então essa tesoura ela já se pagou de alguma forma. E a gente tem que saber que nem sempre o pagamento ele é financeiro. Muitas vezes você compra aquilo para fazer artesanato e toda a parte terapêutica de fazer artesanato, ela também é um tipo de compensação por aquele investimento inicial que você fez lá atrás. Mas quando eu fui fazer esse dado, eu não precisei comprar tesoura, eu já tinha tesoura. Eu não precisei comprar o papel, eu já tinha o papel. Eu não precisei comprar cola, o meu filho tem cola e eu utilizei agora eu estou gastando. Eu utilizei menos que isso de cola para fazer isso aqui, né? Agora o sujeito, eu não deveria ter feito isso. Né? Agora vai vir alguém calculando, Tarcísio, mas nesse vídeo você gastou 0,26 centavos de cola, né? Eu acho que o capitalismo ele causa danos no cérebro da pessoa. Assim. Não tô zoando. O capitalismo ele causa dano no cérebro das pessoas, sabe? E leva nessas coisas, né, de problematizar um dado feito de artesanato. Inclusive, quando eu fiz um vídeo falando que ele teve um custo de R$0 para mim, teve um cara que denunciou o meu post falando que eu estava mentindo e enganando as pessoas. E o artesanato é isso, gente, né? Tem o artesanato caro. Eu tenho uma aluna, que na verdade é uma grande amiga, que ela está fazendo artesanato, só que ela compra peças, ela compra pedras que ela pinta e tudo mais, que são caríssimos. Algumas peças que ela compra custam R$160, mas ela compra para produzir aquela peça. Então é um custo daquele produto que ela está fazendo naquele local, que depois ela vai vender com o custo de produção mais o valor agregado do trabalho, as horas gastas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, lá em Águas da Prata, eu sei de pessoas que fazem artes belíssimas com bambu. A pessoa vai lá, tem várias plantações de bambu em Águas da Prata, ela faz cestos, ela faz chapéus, ela faz decorações e aí, o bambu, ela vai lá, ela vai com um facão, né? Ai, mas tem o preço do facão, Tarcísio. Tem sim, mas ela não vai comprar um facão toda vez que ela for cortar um bambu, como deram a entender da tesoura, né? E depois ela fazer 10 peças de bambu, quando ela precisa ir lá cortar o bambu, a menos que ela tenha perdido aquele facão, ela vai usar o mesmo. Lá no sítio a gente tem facão que o meu sogro usava quando ele tinha a minha idade. O facão tá lá ainda. E é aquilo que eu falei, o preço daquele facão ele vai diluindo ao longo do tempo pelos produtos que esse facão vai possibilitando. Então, já que você quer tanto ser capitalista, começa a calcular o quanto que o trabalho que você faz com aquele produto paga o próprio produto inicial. Né? Eu tenho certeza absoluta que eu já paguei essa tesoura com o trabalho que eu já fiz cortando coisas com essa tesoura. E por isso que é muito comum a gente chamar esse trabalho que busca coisas, né, de ter um custo zero. Logicamente ele tem um custo de tempo. Esse dado eu não montei igual o pessoal faz com o cubo mágico, e está montado. Ele levou um tempo de recorte e tudo mais, que é um tempo em que eu estava assistindo um seriado. Eu podia estar só assistindo The Boys, mas eu estava assistindo The Boys e recortando. Então, não sei até que ponto eu investi um tempo nisso, sendo que era um tempo em que eu estaria assistindo The Boys. É muito complicado você querer quantificar isso. Né? E também é muito complicado você querer levar tudo tão literalmente assim, porque essa interpretação literal, ela é muito falha, como eu falei, do preço que vai se diluindo conforme você vai produzindo a partir daquilo. Todo mundo que faz um investimento pensando num retorno, e esse retorno ele vem, seja financeiro ou seja através de outras formas menos quantificáveis, como por exemplo, o prazer de manter um hobby,
o prazer de ver algo surgir do trabalho da sua mão, e tudo isso não vai ser quantificável. Agora, você vai ignorar isso? Mas não tem como calcular o prazer que a pessoa sentiu ao produzir uma miniatura de papel, então não vale. Né? Se isso não vale, você está fazendo para quê? Né? Ou você só é um babaca que faz as coisas para vender e ganhar dinheiro, e dinheiro é só a única coisa que tem realmente valor na sua vida. É muito complicado se a gente for trazer esse tipo de visão capitalista, superficial e totalmente não condizente com a realidade imaterial do RPG, dos benefícios não quantificáveis do RPG, para dentro do RPG. Tá? E muito mais que isso, gente, é uma coisa que eu fazia, que eu sempre falava quando eu escrevia teatro, que assim, em algum ponto a gente tem que confiar na inteligência do nosso interlocutor. Então, muitas vezes a gente trabalha com artesanato, a gente fala, teve custo zero, porque a gente acredita que a pessoa que vai ouvir isso, ela vai entender que, embora a gente não tenha comprado o material, né, a gente já tinha esse material em casa para outros fins, a gente pegou um material que estava jogado no lixo, que estava jogado na rua, teve o tempo de ir até lá. Né? Então a gente tenta confiar na inteligência da pessoa de que quando ela ler essa informação, ela vai entender o background, ela vai entender o antes, o durante e o depois desse processo, pelo menos essa parte que ela é mais do que óbvia. A menos que você ache que as coisas brotem na mesa de quem faz artesanato, você sabe que teve esse processo. E é uma falta, assim, é muito difícil a gente saber que a pessoa não teve nem a profundidade de pensamento de visualizar esse processo e de entender o que a gente quis dizer com isso. Quando a gente fala, o material aqui teve custo zero. Bom, é isso então, gente. Eu vou lá agora, porque eu preciso cortar mais um quadradinho, então eu preciso comprar mais uma tesoura, tá? Senão não dá, né? Não tem como, assim. E depois eu preciso pegar, que tem um quarto só de tesouras aqui, porque toda vez que eu vou fazer um artesanato, tem uma tesoura ali que eu preciso comprar, tá bom? A gente se vê, um abraço.